Boa tarde a todos. Estamos dando início à entrevista coletiva de apresentação do técnico Bruno Pivetti. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje para a apresentação do nosso novo treinador, Bruno Pivetti. Prazer enorme recebê-lo hoje e vamos apostar todas as nossas fichas nesse campeonato nele. E tem o respaldo total da nossa diretoria. Foi feita uma pesquisa muito grande em cima do nome e que agradou a todos os membros do conselho. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde a todos. Prazer falar com todos vocês. Uma boa tarde especial a toda a nação bugrina. Eu sinto que literalmente estou voltando para casa. Há 20 anos atrás, exatamente, eu saía de Campinas para buscar a realização de um sonho, que era me formar e poder ter a oportunidade de ser um treinador de futebol. Tenho uma identificação muito grande com o clube. Hoje sou um profissional do futebol, mas é inegável a minha identidade com o Guarani. Frequento o clube desde a minha infância. Praticamente comecei a amar a modalidade esportiva futebol acompanhando o Guarani. Então, antes de tudo, eu estou hoje vivendo a realização de um sonho, né? Vou trabalhar efusivamente pelos interesses do clube nessa temporada. Tenho plena ciência da qualidade que temos em termos de elenco. O corpo diretivo hoje remando para o mesmo lado, com os mesmos objetivos. O clube cada vez mais bem organizado nos seus processos de trabalho. Isso é extremamente importante para a criação de um ambiente saudável em que favoreça a produtividade de todos. Nós vamos trabalhar muito em prol do Guarani e tenho certeza que teremos um grande ano. Poisão Astor Melo, Rádio Central, seja bem-vindo, Bruno Pivetti. Alguns torcedores reticentes, né, nas redes sociais preferiam um técnico mais experiente. O que você tem a dizer para esse torcedor que tem uma certa desconfiança em relação ao seu trabalho e se esse é um desafio, o maior desafio na sua carreira até agora? Eu estou no futebol há 20 anos, né, nesse cenário de futebol profissional. Já tive muitas passagens e uma diversidade muito grande de contextos na minha carreira. Já trabalhei em diversas divisões aqui no Brasil, fora do Brasil, então carrego uma experiência, apesar da pouca idade, né, 39 anos. E eu tenho como grande inspiração para mim o nosso mestre Carlos Alberto Silva, que chegou no Guarani também em 1978, com a idade que eu estou. Obviamente que eu não estou fazendo aqui comparações, mas nós que estamos agora começando a carreira temos que nos inspirar naqueles que são referência. E o Carlos Alberto veio da Caldense, até então um treinador ainda desconhecido no cenário futebolístico paulista, e conquistou aqui o maior título do Guarani, que é o Brasileiro de 78. Então, tenho certeza que ele enfrentou essa mesma desconfiança pela pouca idade, e é com muito trabalho que eu vou comprovar a minha qualidade, né? Já passei por diversos contextos, tenho muita experiência, e trabalharei muito para poder conquistar os resultados, porque no futebol é o resultado que nos respalda, né? Então, o que a gente controla é a qualidade do nosso trabalho. Tenho certeza que vamos trabalhar de maneira muito qualificada para alcançar os objetivos e os resultados que o clube merece. Boa tarde, Bruno. Prazer conhecê-lo. Eu sou o Victor, da TV Século XXI. O senhor falou, né, que é daqui de Campinas, nasceu aqui, torcedor do Guarani, frequentava as arquibancadas. Eu queria saber se assumir o seu clube do coração é mais fácil ou mais difícil em relação a outro clube, ou se não tem diferença nenhuma? Não, a partir do momento que nós começamos a trabalhar com futebol, as rotinas são muito semelhantes. É claro que, como eu falei, são 20 anos já que eu saí de Campinas, mas depois, quando tive a oportunidade, fixei residência aqui e agora estou tendo a oportunidade de regressar para a minha cidade natal. Depois de 20 anos, já morei nesse meio tempo em 12 cidades, em 3 países. Então, literalmente, dei a volta no mundo para poder retornar para casa. Sei da responsabilidade, estou assumindo uma das camisas mais pesadas do futebol brasileiro,
mas me sinto muito bem preparado, com uma metodologia de treino que me respalda, um modelo de jogo que eu tenho muita convicção que pode perfeitamente casar com as características dos jogadores que nós temos aqui à disposição. Fala, Bruno, beleza? Rodrigo, a gente até trabalhou junto em Goiânia, não sei se você Goiânia, lembra. verdade. A gente trabalhou junto em Goiânia. Gostaria de saber, principalmente, essa questão do torcedor. O que o torcedor do Guarani pode esperar para essa Série B, principalmente em relação à montagem do elenco? Nós agora temos 2 datas extremamente importantes, que é o fechamento da janela agora em abril e depois a abertura em julho. Nós perdemos peças muito importantes no elenco, né? Tem a iminência de saída de outros jogadores, mérito deles, né? Do bom trabalho que eles desenvolveram aqui servindo o Guarani. E agora nós estamos procurando a reposição à altura, apesar de ter a consciência que temos um elenco qualificado, mas principalmente nesse início da Série B, nós, nesse primeiro momento, até a abertura novamente da janela em julho, nós vamos verificar as necessidades que vamos ter ao longo dos jogos, como a equipe vai evoluindo, para que então em julho nós consigamos trabalhar no mercado para poder trazer as necessidades para a gente sempre ser uma equipe competitiva. Tudo bem, Bruno? Antônio Lupe, Rádio CBN. Boa sorte nesse trabalho na frente do Guarani. Você citou dessas passagens pelo futebol, por vários times, e quando você começou, me corrija se eu estiver errado em questão do ano, você saiu do Audax um ano antes dele ser vice-campeão paulista com o Fernando Diniz, que hoje é um treinador que inclusive está sendo cotado para assumir a seleção brasileira. Você traz alguma coisa desse teu trabalho comparando com o Diniz, ou são filosofias diferentes daquilo que ele está colocando em prática hoje no Fluminense? Eu costumo dizer que nós, treinadores, nós sofremos influência daqueles que trabalhamos lado a lado. Então, sem dúvida nenhuma que o Diniz tem a minha admiração, principalmente pela complexidade que ele utiliza na fase ofensiva. Tenho diferenças óbvias, né, principalmente em relação à parte defensiva, mas é um treinador que eu admiro e que contribuiu muito para a minha formação como treinador e também para o estabelecimento das minhas ideias de jogo. Agora, é claro que se tem diferenças, mas ele foi, sim, uma das referências da minha carreira. Fala, Bruno, tudo bem? Primeiro, bem-vindo ao Guarani, Marcos Ortiz, Rádio Web Planeta Guarani. Obrigado. Você citou na sua apresentação o Carlos Alberto Silva, né? Então você me abre o leque para uma pergunta bem peculiar. Carlos Alberto Silva, além de um mestre eterno da torcida do Guarani, o maior ídolo do Guarani Futebol Clube até hoje, se destacava muito pela sua proposta ofensiva de jogo, né? Carlos Alberto, 78, 94, 96 e tantas outras grandes passagens pelo Guarani, e também pela revelação de jovens jogadores. Era um treinador que sempre buscava na base a solução para os problemas que o time tinha. O que dá para encontrar de identidade entre a sua proposta de jogo, a sua metodologia de trabalho e isso que o Carlos Alberto Silva nos ensinou lá em 78, 94, 96 para o Guarani de agora? Não, eu acredito muito nessa evolução da equipe utilizando as categorias de base. Acredito que hoje o Guarani tem alguns jogadores oriundos das categorias de base que já estão tendo oportunidade no elenco profissional, o caso do Titi, Rafael, Caio, Theo, que são jogadores que foram revelados aqui na base do Guarani, que sempre foi conhecida pela sua força, né, de revelar grandes talentos, não só para o futebol brasileiro, como também para o futebol mundial. Então, acredito muito nessa mescla entre jogadores experientes e jogadores mais jovens. E, em relação ao modelo, eu acredito muito no equilíbrio. É claro que nós queremos ter uma equipe ofensiva, sim, né, que controle o jogo por meio da posse de bola, mas não uma posse inócua, uma posse sem objetivo, pelo contrário, uma posse com objetivo de finalizar a jogada em gol, de criação de oportunidades de gol, né, a primeira opção sempre ser essa bola para frente, né? Mas também não podemos nos descuidar no momento que essa equipe perde a posse de bola. No momento da perda da bola, eu gosto de uma equipe agressiva, que já pressione o adversário e que procure recuperar a bola no menor tempo possível.
Se isso não for possível, nós temos que ter bons conceitos defensivos em termos de marcação alta, marcação média, marcação baixa. Eu sou um adepto da marcação zonal, mas não é uma zona passiva, né? Eu marco o espaço em função do posicionamento da bola, mas a partir daí o que eu busco é muita agressividade defensiva, duelos e competição, porque eu acho que isso que vai nos dar, né, a consistência em termos de rendimento. E no momento da recuperação da bola, nós temos as opções de provocar um ataque rápido. O Guarani sempre foi conhecido por contra-ataques rápidos, principalmente pelas laterais, com muitas triangulações, laterais insinuantes, agressivos. E é isso que nós vamos buscar, e eu acredito que com os jogadores que nós temos características suficientes para poder atingir esse equilíbrio que vai nos dar uma consistência em termos de desempenho e depois os resultados que a gente almeja. O Pivete, o Guarani está prestes a perder algumas peças importantes, né? O Jamerson, o Richard Rios estão em negociação, o Giovanni Augusto também já declarou que não quer continuar, e faltam aí pouco mais, né, de 15 dias para o início da Série B, um campeonato desgastante, 38 rodadas. Como que está a conversa aí com o Pastana sobre o planejamento? Você pretende indicar algumas peças, né, para reforçar aí o time? Sim, o mais importante nesse processo de tomada de decisão em relação às contratações é não personificar a tomada de decisão. É por isso que eu já tive a oportunidade de trabalhar com o Pastana no CSA, fomos campeões alagoanos juntos em 2021, sei da maneira que ele trabalha e nós vamos estabelecer um processo para que nós tenhamos ali voz, opiniões, né, e todos ali compartilhem da tomada de decisão. Eu acho que isso é o mais importante e só quem tem a ganhar com esse processo estabelecido é o Guarani. Porque aí a contratação não vai ser do Pastana, do Bruno Pivete, do Rubens, a contratação vai ser do clube, vai ser do processo do clube. E aí caberá a nós o desenvolvimento individual para que esse jogador possa servir o Guarani da melhor maneira possível. Mas já estamos em conversa, já estamos monitorando o mercado para suprir da melhor maneira possível a ausência significativa que esses jogadores vão ter em relação ao nosso elenco. Queria perguntar para o Pastano, o senhor responde hoje também, Pastana? Pastana, hoje foi divulgado, né, no portal do Carlos Batista que o Guarani trará um pacotão de reforços com 12 jogadores. Eu queria saber se procede essa informação e se haverá, de fato, alguma movimentação mais abrangente no mercado do Guarani, especialmente nesses minutos finais, assim, esses dias finais de janela de transferência. Vai haver uma captação maior de jogadores ou a base vai ser a mesma do Paulista? Bom, vamos lá. Pergunta importante. A base é a do Paulista, sim. Essa base foi planejada. Claro que nós não contávamos com a saída do Jamerson e do Richard, mas assim como o Bruno acabou de falar, isso é mérito deles. Nós contávamos com uma permanência do Giovanni, caso que não deve acontecer, pela vontade dele, ele prefere encerrar um ciclo. E algumas posições que a gente também não contava era a saída do Kozlinski e a saída do Luciano Castan. Enfim, nós já estamos conversando sobre essas reposições, deixamos apalavrado e em todo momento eu citei aos agentes que dependeria da confirmação do treinador e também da sua aprovação, para que a gente, como o Bruno mesmo disse, tomasse a decisão a várias mãos. É isso que vem acontecendo, a gente deve confirmar aí de 4 a 5 atletas nesta semana ainda, mas nem perto de 12. Ô Pastana, aproveitando já que você está com a palavra, manda ver. Então a situação você já citou do Jamerson e do Richard Rios. Esses atletas estão fora do planejamento do Guarani para a Série B, isso já é certo? É praticamente certo, 99%. Vamos voltar para o Bruno. Acho que a estrela da tarde é o Bruno, né? Nós estamos recebendo o Bruno de braços abertos, de volta para casa, né, Bruno? E, como você deve saber, nós fazemos um trabalho diretamente voltado ao torcedor, até pela identidade do prefixo, né, Planeta Guarani. Você sentou-se na arquibancada, na verdade, muito mais ficou em pé do que sentou, né? Gritou muito, pulou muito, cantou muita música de torcida organizada durante a sua vida, ligada ao Guarani. E agora você vai estar do outro lado, você vai estar dentro do gramado, né? Primeiro,
o que a torcida do Guarani pode esperar do Bruno Pivetti, declaradamente torcedor do Guarani, né? E que conselho o Bruno Pivetti, torcedor do Guarani, daria ao Bruno Pivetti, agora treinador do Guarani? Nós sabemos até que, pela representatividade e grandiosidade do clube, a responsabilidade que é estar à frente do Guarani. Então, não poderia ser diferente o Guarani ter uma torcida exigente, porque foi acostumada a um período de glória significativo, né? E nós vamos procurar atender às expectativas, né? Claro que nós sabemos das dificuldades que temos hoje no cenário futebolístico nacional, mas nós vamos buscar oferecer ao torcedor uma equipe que os represente devidamente dentro de campo. Então, o torcedor ele pode ter certeza que no futebol, obviamente que se tem as oscilações, mas no período bom eu vou ser a pessoa mais aliviada do mundo, e nos períodos que a gente, de repente, oscile para baixo, eu vou ser um daqueles que mais vai sofrer, né, em dois modos. Primeiro pela parte profissional e depois pela parte sentimental em relação ao clube. É por isso que nós vamos tomar muito cuidado e trabalhar muito para poder oferecer uma equipe competitiva, uma equipe que represente os torcedores da arquibancada no campo propriamente dito e, consequentemente, assim, conquistar os resultados que esse clube merece. Então, o torcedor pode esperar, principalmente, a única coisa que eu posso prometer, que é muito trabalho. Nós vamos trabalhar muito em prol do Guarani. Como torcedor, o que eu falaria para o técnico, eu sempre fui um torcedor bonzinho, eu falaria bem-vindo, estou te recebendo aqui de braços abertos, vou te apoiar do começo até o final. Esse seria o conselho que o torcedor Bruno daria para o treinador. Pivetti, aproveitando essa parte, essa dualidade, né, entre torcedor e profissional, você falou de muito trabalho. Qual que é a meta que você coloca como profissional técnico do Guarani? Qual meta você colocaria como torcedor? Eu aprendi há muito tempo no futebol brasileiro que nós não conseguimos estabelecer metas de médio e longo prazo. Então, a meta que eu sempre estabeleço é vencer o próximo jogo. E assim nós vamos andando passo a passo em direção aos objetivos que o clube tem na temporada. Está encerrada a apresentação do treinador Bruno Pivetti. Valeu, obrigado a todos, um prazer.